Nefilim, gigantes, ou Anakim, gigantes, sinônimos plurais. Anakim, titãs, gigantes, enormes. Néfil, gigante, singular, ou titã, ou ainda enorme. Enek, gigante, são sinônimos singulares. Ou Enek ou Anak, né? Gigante. Nefili significa literalmente caído. Fallen em inglês. Caído. Nefili também significa meu gigante, meu caído, meu gigante caído, meu anjo caído, etc. Para lá, né? Sai de ré, ou sai de retro, Satanás, né? Tá certo, porque nós não temos nada a ver com estes, né? Então, o Malar Nefeli, né? É um anjo caído, Nefel, caiu, Xenefel, quem caiu, né? Wofel, em inglês. Nephilim, gigantes, giants, né? Em inglês. Malar, Xenefel, anjo caído, ou um anjo caído, ou ainda um anjo que caiu, Nefel, caiu. Então vamos a mais este áudio, a mais este belo áudio vídeo shiur, a mais este belo áudio vídeo estudo, a mais este belo áudio vídeo lição. De antemão, né? Shalom lekulam, shalom aleichem, shalom a todos, sejam todos otimamente bem-vindos. Bisham Yahushua Amen, em o nome de Yahushua Amen. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. Bem, vamos ver o que consta Beketuv Shel Yahu, em escritura de Yahu, né? Em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 6, de 1 a 22, destaques masters. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 6, 1 a 4, nas páginas 16, 17 e 18, em inglês, né? O singular giant, né? Em inglês, ou English, né? O plural giants, né? E depois nós vamos para ler a Sefer Hanor, né? Para o livro de Enoque. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos lá. Vamos começar do começo, não é? Em plena Ketuv Shel Yahu, escritura de Yahu, né? Em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 5, 30, 31 e 32. Leiamos. Viveu Lamer depois que gerou a Noa 595 anos e gerou Binei Vebenot, né? E gerou filhos e filhas, né? Kol Ayamin Lamer, ou todos os dias de Lameque, foram 777 anos, 7 vezes 3, 21, 2 mais 1, 3, né? Gevurá, força, poder, e era Noah, ou Noé, da idade de 500 anos, gerou Noah a Shem, Ham, Veiafet, ou seja,
Sem, Cão e Jafé. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. E agora sim, nós vamos para Lea Sefer Bereshit, né, para o livro de Gênesis 6, do 1 em diante. E o texto assim dispõe: dicotomia holística significa alma e espírito integrais. Nefesh veruach integrais. A nefesh zeaguf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et Yeshua Rishel a nefesh, a salvação é da alma. A corrupção total do gênero humano, observando, não é? Que o espírito que não permanecerá no homem por mais de 120 anos não é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e sim o Ruach Haim, espírito de vida. Sucedeu quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a Eretz, ou terra, lhes nasceram Benot, ou filhas, e viram, né, ouviram Abinei Elohim, os filhos de Elohim, que as Benot, ou filhas dos homens, eram formosas, né, belas, e bonitas, né? Lindas, né? Esplendorosas, né? E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Arro, Aruahi, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos, né? É uma média, né, de idade máxima, né? Não significa que seja literalmente, né? Continuemos. Naqueles dias estavam os Nefilim, ou a Nefilim, né? Ou os gigantes na terra, né? A Nefilim Be'eretz, né? Ou os gigantes em terra. E também depois, quando Abinei Elohim, os filhos de Elohim conheceram Abenot e Shem, ou as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses Nefilim eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu Iarro que era grande a maldade a Isbe Eretz, né, do homem em terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, né, era má continuamente. Então arrependeu-se Arro de haver feito o homem Beeretz, ou em terra, e isto lhe pesou no coração, e disse Arro: destruirei a face da terra, destruirei a face da Eretz, né? Aí o homem que criei, tanto o homem, né, como o animal, os répteis e as aves do domo, porque me arrependo de os haver feito. Noar, porém, achou Tiferet, né, beleza ou formosura aos olhos de Arro. Estas são as gerações de Noar. Era homem justo, né, o tzadik, né, e perfeito em suas gerações, e andava Elohim com Elohim. Gerou Noar 3 filhos, né, Shem, né, Ham e Yafet, né, ou seja, Sem, Cão e Jafé. A Eretz, ou terra, porém, estava corrompida diante de Elohim e cheia de violência. Viu Elohim a Eretz, ou terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu derer, ou caminho sobre a Eretz, ou terra. Elohim anuncia o denúncio, Elohim anuncia o dilúvio a Noar, ou Noé. Então disse Elohim a Noar: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a Eretz, ou terra, está cheia de violência. A Shem dos homens, eis que os destruirei juntamente a Eretz com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados. Observem bem, viu? 300 côvados, tá? Vamos observar este número aí, tá? A sua largura de 50 e a sua altura de 30. E farás na arca uma janela
e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás, né? Meio metro, né, aproximadamente, né? Farás na arca uma janela, lhe darás um côvado de altura, meio metro, né? A altura da janela, né? E a porta da arca porás no seu lado, falarás com andares baixo, segundo e terceiro. Ou seja, segundo e terceiro andares, né? Porque eis que trago um dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do domo toda a carne que há espírito de vida, Ruachaim, tá vendo aí? Tudo que há beeretz, ou em terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha brite, né? Mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e contigo teus binei, né? E teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, total de 8, né? De tudo que vive, de toda a carne, de cada espécie, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, né? E todo réptil, né? Da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida, né? Behaim, leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o, né? Para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Elohim, segundo tudo que o poderoso lhe mandou, assim o fez, né? E no capítulo 7, né? É o Noé, ou Noé, né? E a sua mishpachá, né? Noé vê mishpachá, Noé e família entram na arca. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs, em Yahushua. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E aí, ó, no capítulo 8, né? Não, aliás, no capítulo 7 ainda, né? Berosh Rodes, em lua nova ou em primeiro dia de mês, eis que entraram, eram macho e fêmea de toda a carne, como Elohim lhe tinha ordenado, e Yarro o fechou dentro, né? Aí vem o dilúvio. Olha só, Berosh Rodes, em lua nova, no primeiro dia do mês, entraram na arca. Baruch Hashem é uma observação, tá? Então vamos agora para o capítulo 8, né? A Maim, ou a água do dilúvio, diminui, né? E aí Berosh Rodes, né? Em lua nova, em primeiro dia de mês. Estou aqui, a primeira referência foi em Sefer Bereshit, livro de Gênesis 7:16. Agora a segunda, sobre Rosh Chodesh, lua nova, em Sefer Bereshit, livro de Gênesis 8:5. Ve'amayim, e a água foi minguando até o 10º mês, do 10º mês, Berosh Chodesh, em lua nova, em primeiro dia de mês, apareceram os cumes dos montes. E ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que havia feito em arca. Aí, ainda no capítulo 8, Noé, ou Noé, né, solta um corvo e uma pomba. Berosh Chodesh, né, em lua nova ou em primeiro dia de mês. Olha aqui, ó. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 8:13. No ano 601,
no mês primeiro, né? Ou seja, Nissan Abib ou Aviv, no ano 600, do ano 601, Berosh Hodesh, ou seja, no dia 1, no dia 1 do 1 de 601, tá? Berosh Hodesh, em lua nova, em primeiro dia de mês, secou-se, né? A Maim, ou secou-se a água de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face, a Eretz, ou eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27, né, do mês, né, a Eretz, ou terra, estava seca. Aí Noé, né, Vemishpachá, né, Noé e família saem da arca. Agora eu quero dar um destaque aqui bem interessante, né? Beketuv Shel Yahu, em escritura de Yahu, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 9, verso 6, tá? Observem direitinho, tá? Aqui, ó, vamos, leiamos. Que Betselem Elohim Asa et Ha'adam, Abrit Elohim, a aliança de Elohim, Amnor, Noé, não é? Quem derramar sangue de homem pelo sangue, terá seu sangue derramado, porque Betselem Elohim Asa, em sombra de Elohim fez o homem. Olha só, então Elohim não criou o homem exatamente à sua imagem, não é? Então a sombra da sua imagem o criou, não é? Que Betselem Elohim Asa et Ha'adam, em sombra de Elohim fez o homem. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, vê amém, 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 assim seja, amém. Então eu quero aqui redestacar também, né? Beketuv Shel Yahu, em escritura de Yahu, né? Em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, tá? Sefer Bereshit, livro de Gênesis 6, 4, tá? Sefer Bereshit, livro de Gênesis, meia dúzia, 4. Naqueles dias estavam a Nefilim Be'eretz, né? Os gigantes em terra, ou os enormes em terra, né? Os titãs em terra, e também depois, quando Abnei Elohim, os filhos de Elohim conheceram as Benot, não filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Nefilim eram os valentes, homens de renome que houve na antiguidade. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, olha só. Então, esses anjos caídos tiveram relacionamentos com mulheres humanas, né? Aos quais nasceram Nefilim, gigantes, né? Enormes, né? Titãs, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Aí depois vem, né? No capítulo 9 ainda, Noé, né? Ou Noé planta uma vinha, aí vem os descendentes de Noé, tá? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos ler aqui no capítulo 10, né, os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações Abnei Noé, né, dos filhos de Noé. Olha aí, quem gosta de Abnei Noé é um bom prato aí, né? Shem, Ham, Veiafet, né? Ou seja, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram Binei, né? Ou filhos depois do dilúvio. E os filhos de Iafet, ou Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.
os filhos de Gomer, Askenas ou Askenais, Rifat e Togarma. E os filhos de Javam, Elissa, Tarsis, Quitiam e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas Eretzot, ou terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas misparot, ou famílias, entre as suas nações, né? Abnei Ham, né? Ou os filhos de Cão, né? Cush, quero dar um destaque aqui para Cush, Mitzraim, né? Que são os egípcios, e Put, né? E Renaam, né? Ou seja, Canaã. E os filhos de Cush, né? Abnei Cush, Seba, Avilá, Rabtá, Ramá, Sabteká e Veabnei Ramá, né? E os filhos de Ramá são Seba e Dedam. Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso, Beeretz, ou em terra. Ele era poderoso caçador diante de Arro, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Arro. O princípio do seu Malchut, o reino, foi Babel, né? Ou Babil, ou ainda Bavil, Akkad, Cané, na Eretz Sinar, terra de Sinar. Desta mesma Eretz, ou terra, saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Rehoboth, Ir, Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade de Nínive e Calá. Mitzraim, né? Que deu origem ao povo do Egito, gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Neftuim, Baruachem. Depois a gente observa aqui, né? Sedoma e Amora, né? Ou seja, Sodoma e Gomorra, tá? Então, isso aqui no capítulo 10, né? A Sefer Bereshit, né? Do livro de Gênesis. E agora no capítulo 11, né? Sefer Bereshit, em livro de Gênesis, capítulo 11. Uma só língua, né? É observada na terra. Aí depois vem as línguas confusas, né? E Elohim chama Afram, ou Abrão, e lhe faz promessas, tá? E Afram, ou Abrão, né, desce ao Egito, etc. Mas antes, vamos ler aqui, em plena Ketuv Shel Yahu, escritura de Yahu, né, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 11, do 1 ao 6, né? Leamos, ou do 1 em diante. Ora, né, Kol Aeretz, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E desfocando-se os homens para o oriente, acharam um vale, né, Beeres, ou em terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos, queimemo-los bem, os tijolos que servirão de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume, né, toque Bechamaim, ou em céu, né, ou toque no domo, tá? Entendam. E façamos um nome, né, para que não sejamos espalhados sobre a face, né, a Kol Aeretz, né, ou Shekol Aeretz, de toda a terra. Baruachem. Então desceu Iarro, o próprio soberano, né, para ver a cidade e a torre que Abnei e Siam, que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Achai, ou agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer, né? Aí vem as línguas confusas agora. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linhagem, para que não entenda um a língua do outro.
Assim Yahweh os espalhou dali sobre a face, né? A Eretz de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, né? Ou porquanto ali confundiu Yahweh, a linguagem, né? A Eretz de toda a terra, e dali Yahweh os espalhou sobre a face, né? A Eretz, né? De toda a terra. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Aí mais uma vez repito, no capítulo 12, Elohim chama a Avraham, ele faz promessas, né? E também Afram desce a Mitzrayim, ao Egito, etc, etc, ok? Então vamos seguir. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Vamos agora dar um jump, né? Um pulo ou um salto, né? Ainda em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 2, 20 e 21, né? Para aqueles que não acreditam em gigantes, né? Ou que existiram, né? Leamos, né? Moshe fala, ou para aqueles que não acreditam que existiram os gigantes, mas gigantes mesmo, já a gente vai entrar no mérito da altura, etc. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 2, 20 e 21, o texto assim dispõe: Moshe fala sobre os amonitas, moabitas e edomitas. Também essa é considerada a Eretz, a Refaim, ou de Refaim, né? Outrora habitavam nela Refaim, mas os amonitas lhe chamaram Zanzumim, povo grande e numeroso e alto, como os Anaquim. Mas Yahweh os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Baruch Hashem, porque Elohim, quando quer, ele faz assim, ele tira os poderosos e põe a gente, tá bom? Essa aqui é a grande verdade. Então aqui consta, né? Sefer Devarim, em livro de Deuteronômio 2, 20 e 21, tá? Aí, como se não bastasse, vamos agora falar aqui sobre o rei Og, né? Amelech Og. Vamos ler aqui Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 3, do 1 ao 11. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, vamos ler aqui antes, né? O Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 2, 37. Somente a Eretz, ou terra dos amonitas, não chegaste, nem a parte alguma da borda do ribeiro de Jaboque, né? Ou Iaboque, né? A Iaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que Yahweh Elohenu, Yahweh nosso Elohim, proibira. Então agora vamos para o capítulo 3, são detalhes, né? Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, em plena Malka Torá, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 3, do 1 ao 11. Moshe fala sobre Amelech Bazam, né, chamado Og, né, ou Moshe fala sobre o rei de Bazam, chamado Og. Depois nós viramos e subimos, né, Lederer Bazam, né, pelo caminho de Bazam, e Og, Melech, ou rei de Bazam, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então Yahweh me disse: não temas, porque tu entregarei nas mãos a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele como fizeste a Sião, Melech, ou rei dos amorreus, que habitava Behesbom, né? Ou seja, em Hesbom ou em Esbom,
Assim, Yahweh Eloheinu, né? Yahweh, nosso Elohim, nos entregou nas mãos também a Og, Melech Bazam, ou Og, rei de Bazã, né? E a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, né? Amalhut, Og, né? O reino de Og, né? Em Bazam, Amalhut, Og, Bazam, ou o reino de Og em Bazam, as cidades, estas todas fortificadas com altos muros, né? Portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros, e destruímos-las totalmente, como fizemos a Sion, Melech, Hesbon, né? Ou como fizéramos a Sion, rei de Hesbon, fazendo parecer a Kol Aishim e Shot, né? Ou seja, fazendo parecer a todos homens, mulheres e pequeninos. Assim, naquele tempo, tomamos a Eretz, ou terra, da mão daqueles dois Melechim, né? Amorreus, né? Ou assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles dois reis dos amorreus, que estavam além a Yarden, ou além do Jordão, ou além Shel Yarden, além de Jordão, desde o rio Arnon até o Har Hermon, ou Monte Hermon. Ao Hermon, os sidônios chamam Sirion, e os amorreus chamam-lhe Senir. No verso 9. Agora, verso 10, todas as cidades do Planalto, né? E todo Gileade, todo Bazam, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazam. Porque só Og, Melech Bazam, porque só Og, rei de Bazam, ficou de resto, né? A Refaim, ou dos Refaim, eis que o seu leito, né? Um leito de ferro, não está porventura em Rabá, né, dos amonitas, e o seu comprimento é de 9 côvados. Olha só. E o seu e a sua largura segundo o côvado em uso, tá? Então, 9 côvados, né? Ele tinha uns 4,5 metros de altura, né? Aproximadamente, este rei, né? Baruch Hashem, então está aqui, ó, gente, um gigante, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Então vamos para cá agora. Nós vamos sair um pouco, né? A Ketuv Shel Yahu, da escritura de Yahu, e vamos aqui para o Sefer, a Sefer Shel Hanor, o livro de Enoque, no capítulo 7, do verso 1 em diante, né? Leiamos, né? E aconteceu depois que os filhos dos homens, né, Abnei e Shem, se multiplicaram naqueles Yamim ou dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas, e quando a Malahim, ou os anjos, né, os filhos do domo, né, Abnei e Shamaim, os filhos do domo, viraram-nas, né, porque o Shamaim pode ser céu, mas pode ser domo também, firmamento, tá? Viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. No texto aramaico lê-se sentinelas, né?
J.T. Milik, Aramaic, Fragments of Qumran, Cave 4, Oxford, Clarendon Press, de 1976, página 167. Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grande crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: todos nós juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo seu número era 200 malachim, os quais descendiam de Ardis, o qual é o topo do monte Armon, de Ardis, ou nos dias de Jared, R.H. Charles, Ed and Trans, The Book of Enoch, Oxford, Clarendon Press, de 1893, página 63. Aquele monte, portanto, foi chamado Armon, ou Armon, porque eles tinham jurado sobre ele e amarraram-se por mútuo juramento. Mt. Armon, ou Monte Harmon, deriva seu nome do hebreu Herem, uma maldição. Charles, página 63, ou Charles, página 63. Estes são os nomes dos seus chefes, Samiasa, que era o seu líder, Uracabaramel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Saracnial, Asael, Armer, Batral, Anan, Zaveb, Sansavel, Artael, Turel, Iomiael, Arazial. Estes eram os prefeitos dos 200 malachim. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. O texto aramaico preserva uma lista anterior dos nomes destes guardiães ou sentinelas, Zemi, Hazá, Artikof, Hamtel, Cocabel, Ramel, Daniel, Zequiel, Baraquel, Azael, Harmon, Matarel, Ananel, Stauel, Samsiel, Sariel, Tumiel, Turiel, Iomiel e Adiel. Milik, página 151. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si, os quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Olha só, e as mulheres conceberam e geraram gigantes, tá? Isso aqui no verso 11. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego apresenta a esta seção, ou secção, e elas, ou seja, as mulheres, geraram a eles, as sentinelas, ou os sentinelas,
três raças, né? Os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem, né? Matarão, né? A Nefilim e os Nefilim, né? Com F ou PH, também, que o PH tem som de F, né? Ou, né, mataram, né, os Eliod, e eles sobreviveram crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no livro dos Jubileus, né? Besefer e Ovel, né? Em livro de Jubileu, ou em livro de Jubileus, cuja estatura era de 300 cúbitos, tá? Era de 300 cúbitos, né? Do mesmo tamanho da arca, né? Que era de 300 côvados. Cúbitos é uma medida egípcia, né? E côvado é uma medida hebraica, mas são exatamente a mesma medida, não é? Ou seja, mede do cotovelo até a ponta do dedo anular, tá? Em torno de 45 centímetros, né? Ou quase meio metro aproximadamente, né? Cuja estatura, repito, né, no verso 12, era de 300 cúbitos. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, né? Neged Aishim, contra os homens, a fim de devorá-los. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne um depois do outro e para beber o seu sangue. Sua carne um depois do outro, ou de uma outra carne. R.H. Charles nota que esta frase pode se referir à destruição de uma classe de gigantes por outra, né? Ou seja, R.H. Charles nota que esta frase pode referir-se à destruição de uma classe de gigantes por outra classe de gigantes, tá bom? Charles, página 65, ou Charles, página 65. Então a Eretz, né, ou terra plana, reprovou os injustos. Aí no capítulo 8, tá? Tudo isso no capítulo 7. Depois a gente vai recapitular. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, capítulo 8, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que, a olhar o mundo fosse alterado, a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus dereim ou caminhos. A Mazará, que ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios, né? Barcayal ensinou os observadores das estrelas, né? Observadores das estrelas, astrólogos, né? Charles, página 67. Aquibel ensinou sinais, Tamiel ensinou astronomia, não é? E Azaradel ensinou o movimento da lua, e os homens sendo destruídos clamaram, e as suas vozes romperam o Shamaim. E os homens sendo destruídos clamaram, e suas vozes romperam o domo, tá? Olha só, aqui eles não só tem a parte astrológica, né, de astrologia, como astronomia, né, as duas coisas, né, ciência e religião, ao lado espiritual, né, altamente negativo, né, da alta magia, né, alta magia negra. Então aqui vamos recapitular, tá certo? Olha, a Sefer Shel Hanor, né, o livro de Enoque, capítulo 7, verso ou versículo 12 e 13, tá? Não, e 12, 13 e 14.
12, 13 e 14. Leamos, né? Este aqui é o redestaque, tá? Cuja estatura era de 300 cúbitos, né? Isto corresponde a 135 metros de altura. Observem bem, gigantes com 135 metros de altura, que corresponde a 300 cúbitos ou 300 côvados, né? Que também é o tamanho da arca, que é o tamanho de uma média, né? De altura máxima de um gigante, né? Aproximadamente, né? Ou seja, more or less, e estes devoraram tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Agora no verso 13, então eles voltaram-se, né? Neged Aishem contra os homens a fim de devorá-los. E ainda no 14, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Tá? Isto aqui consta, Besefer Shel Hanor, em livro de Enoque, 7, ou capítulo 7, versos ou versículos 12, 13 e 14. Né? Ou seja, a Sefer Shel Hanor, né? O Besefer Shel Hanor, em livro de Enoque, 7, 12, 13 e 14. Baruch Hashem. E no capítulo 8, né? A gente observa aqui que eles ensinaram, né? Várias coisas a Shem, né? Aos homens, né? Como já lemos, né? A anteriori. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E agora vamos continuar com este belo áudio, vídeo, Shiur. Nefilim, gigantes. Vamos continuar com este belo áudio, vídeo, estudo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, 300 cúbitos, né, ou 300 côvados, né? Cúbito é uma medida egípcia equivalente ao côvado escritural. Ou são respectivamente, né? Ou seja, tanto o cúbito, né, como o côvado, repito, né, são a distância do cotovelo à ponta do dedo médio, equivale a aproximadamente 45 centímetros, né? 300 côvados ou 300 cúbitos seriam equivalente, então, a 135 metros de altura. Vamos a algumas curiosidades relativas ao sistema métrico e medidas, né? O cúbito sumério é de 49,5 centímetros, o cúbito egípcio é de 52,4 centímetros, mais de meio metro, e o cúbito assírio, né, é de 54,9 centímetros. Ou seja, porque cada raça de ser humano, né, tem as suas alturas, etc, etc. Então, chegando aqui, ó, no cúbito assírio a 54,9 centímetros, ou seja, passando 4,9 centímetros, né, de meio metro, né? E aí, olha, a gente observa aqui algumas questões, né? De gigantes petrificados, né? Os gigantes de silício. Na Inglaterra foram utilizadas por muito tempo, né, padrões o mesmo nome, né, ou padrões com o mesmo nome, né, como foi o caso do pé romano, o pé comum e o pé do norte. Qual a medida de 300 côvados, né? A arca é descrita na escritura de Arro, né, medindo 300 côvados, né, por 50 de largura e 30 de altura. O côvado é uma antiga medida, né, muito usada por diversos povos antigos,
que é a distância entre o cotovelo e o dedo médio, tá certo, de um homem. Então podemos chegar assim a mais de 150 metros de altura, né? Ou 155 metros de altura, altura máxima, né? De um Anak, né? De um gigante, de um titã, de um enorme destes, né? Ou a Anakim, né? Dos gigantes enormes ou titãs, né? Na realidade são anomalias, né? E nós temos aí, né, exemplos, né? Como na Ilha de Páscoa, né? Filmes como Jaque, o Caçador de Gigantes, né? Terra de Gigantes, né? Do meu tempo, né? A lenda, né? De João e o Pé de Feijão, né? Tem um livro também, né? O Bom Gigante Amigo, né? Um filme de 2016, né? Com 1 hora e 57 minutos, um infantil, né? De fantasia, né? Aqui em Brasil temos a Pedra de Gávea, né? Ou a Pedra da Gávea, né? Canais que falam sobre o assunto Além da Nuvem, né? Cadu Mago, né? Mundo Proibido, né? Metafisicamente, né? Do Samuel Benini, né? Cadu Mago, né? História e Arqueologia, etc., né? Como já falamos aqui, né? Do Rei Og, aí tem o livro perdido de Og, né? O último dos Refaim, né? Achados na caverna de Curam, Fúria de Titãs 1 e 2, né? E por aí vai. Vamos seguir. E aqui, um prefácio, né? De Erich von Däniken, né? Um prefácio de Erich von Däniken, né? Eram os deuses astronautas, né? Nefilinos gigantes. O fato é que em todas as ocasiões que foram encontradas, né, provas, né, ou evidências que realmente existiram os gigantes, né, os conhecidos, né, ou chamados ou ainda denominados homens de preto, né, sumiam com exatamente todas e quaisquer provas ou evidências. Isto é o cúmulo do ridículo, tá certo? Isto é o cúmulo do absurdo, né? Porque não há nada escondido que não seja revelado, não há nada escondido que não seja descoberto, né? Zefon do norte, né? Do escondido, o que está escondido nos polos norte e sul, principalmente no polo norte, né? Onde acima tem a estrela Polaris. Não há nada escondido que não seja revelado, né? Por baixo daquelas geleiras, etc. Mas evidências, né, de gigantes em Brasil, né? Também foi encontrada agora a cidade perdida da Amazônia, né? Ratanabá, né? Ou Acacor, né? Então isto também se aplica à cultura dos incas, maias e sumérios, né? Mas aqui é em Brasil, tá certo? Já falava o professor Enéas, né? Que o mistério estava por baixo, né, do solo da Amazônia, né? Na década de 70, né? Tatum Canara, né? Onde foi escrito também as crônicas de Acacor, né? Pelo jornalista e explorador alemão, né? Karl Brugger, né? The Chronology of Acacor, né? B. Karl Brugger. Ou seja, né? As crônicas de Acacor, né? De Karl Brugger. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E aí é um prefácio, né, de Erich von Däniken, né? É um prefácio de Erich von Däniken, né? O escritor eram os deuses astronautas, né? Ponto de interrogação. Então,
Este já era suíço, né? Este livro de 1968, Nefilim, gigantes, né? Com 6 dedos. Agora chegamos numa parte muito interessante, né? Nefilim, ou gigantes, com 6 dedos em cada mão e em cada pé, no total de 24 dedos, enquanto o normal, né, de um ser humano é ter o quê? 5 dedos, né, em cada mão e 5 dedos em cada pé, no total de 20 dedos, né? Mas estes eram diferentes, tinham 6 dedos em cada mão, estes giants, né, Nefilim, enormes, gigantes, né? Estes titãs tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, total de 24 dedos, 4 dedos a mais que um ser humano normal. E aqui a gente vai observar aqui em Sefer Shemuel Bet, né? Livro de 2 Samuel 21:20, tá certo? Então, reobservando mais uma vez também do livro de gigantes, né? Que foi encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, né? Temos os Anunnaki, etc. Os Nefilim são o povo dos foguetes faiscantes, né? Tropas das Forças Armadas norte-americanas se depararam, né, com giants, ou tropas das Forças Armadas norte-americanas se depararam com gigantes, né, próximo às cavernas, né, de Iraque, né? Podem pesquisar. Este é o vídeo de número 900, tá? Este está sendo o vídeo de número 900 do canal Rabi Youssef Shalom Ben Emet Baruch Hashem. Só como detalhe, né? É o nosso canal oficial, né? Aqui em YouTube, ok? As evidências não param sobre as verdades elohínicas, né? Aí vem também, olha, correndo por fora, né? As 2 Babilônias, né? De Alexander Hislop, né? Volume 1, onde a adoração ao homem, desde os dias de Nimrod, né? Semíramis e a sua esposa até o presente. Baruch Hashem, observando que foi ali que começaram as sociedades secretas, né? Com Nimrod, né? Até o presente, em evidências, né? E as evidências não param de chegar, né? Agora nós vamos aqui para as páginas 568, 569, né? Sefer Devarim 3, 1 e 11, Sefer Devarim 2, 20 e 21, né? Já lemos, né? E agora vamos para Sefer Shemuel Bet, livro de 2 Samuel 21, 15 a 22. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos lá. Para a gente poder então encerrar mais este belo áudio-vídeo Shiur sobre os gigantes. Sefer Shemuel Bet, né? Livro de 2 Samuel 21. (15 a 22). Baruch Hashem. (15 a 22). Sefer Shemuel Bet, livro de 2 Samuel 20, 15 a 22. Leiamos. Vieram, pois, cercaram a Sebá em Javel de Bet-Macá e levantaram contra a cidade um montão que se elevou defronte do muro, e todo
o povo que estava Joabe, né, com Joabe, batia o muro para derrubá-lo. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi dizer a Joabe, ou Joabe, né, Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Ele, pois, chegou perto da mulher e perguntou: tu és Joabe? Joabe respondeu ele: sou ela. Sou, ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva, disse ele: estou ouvindo. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava dizer que a peça conselho Ravel, né? E assim que se põe os termos às questões. Eu sou as das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade que é a mãe em Israel. Por que, pois, devorais a herança de Arro? Então respondeu Joabe ou Joabe, disse: longe de mim que eu faça, né, tal ou devore ou arruine. A coisa não é assim, porém, um só homem de região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o Meler, né, contra David ou Davi. Entregai-me a cidade, disse a mulher a Joabe ou Joabe, eis que será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, né, na sua Rochmá, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, né, Ben Bicri, né, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe ou Joabe. Este, pois, tocou o chofar e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe ou Joabe voltou a Jerusalém, né, ao Meler, né? Ou seja, a Jerusalém, né? Ao rei. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Espera lá, eu li aqui errado, tá certo? Eu li o 20 ao invés do 21, né? No 21 é a fome prepondera em Israel e as explicações desta fome. Eu estava achando estranho, né? Mas vamos lá, peço perdão, né? Mas vamos seguir, não vou apagar não, tá? Vamos agora para o correto. Sefer Shemuel Bet, livro de 2 Samuel 21, 15 a 22. Agora sim. Filisteus encaram 4 guerras. De novo tiveram os filisteus uma guerra e desceu Davi e com ele os seus avadim, tanto a pelejarem contra os filisteus, né, que David, né, ou Davi, se cansou. Benob era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, e que cingia uma espada nova entre David ou Davi. Porém, Abissai, né, Ben Zeruia, né, o socorreu, né, ou seja, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e ferindo ao filisteu, o matou. Então, os homens de Davi, né, lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás com a batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aconteceu depois disto que houve em Gob ainda outra peleja, né, contra os filisteus. Então Sibecai, o Rusatita, matou Saf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob, em El-Hanan, Ben Yare, né, Oregim. O Belamita matou Golias, o Giteu, de cuja lança a haste era com órgão de tecelão. Ou seja, em Gat, onde estava um homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 por todos, né? Também este era descendente do gigante, tendo ele desafiado a Israel. E Ahonatã, ou Jonatas, né? E Ahonatã ben Simei, ou Jonatas, filho de Simei, né? David, né? Irmão de Davi, o matou.
Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de David e pela mão de seus avadim. Só observando que Davi, não é? Ou David, e os seus avadim, ou servos, eles pulavam, né? Assim, saltavam e cortavam as cabeças, porque eles só morriam desta forma, gente. Cortando a cabeça. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome. Bendito seja. Então aqui, ó, redestacando, tá? Porque aqui vem o destaque, não é? Né? Olha aqui, o destaque. Sefer Shemuel Bet, né? Livro de 2 Samuel 21:20. Agora sim, né? Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 por todos. Também este era descendente do gigante, ou descendente de gigante. Uma anomalia, quando o ser humano vai contra Elohim, né? Neged Elohim, é o que ocorre, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Então, vamos ler aqui novamente, né? Sefer Devarim, né? Em plena Malca Torá, né? Livro de Deuteronômio, né? Nós já lemos, né? 3, do 1 ao 11, tá? Mas vamos aqui reler Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 2, 20 e 21, nas páginas 313 e 314. Também essa é considerada a Eres, ou terra de Refaim. Outrora habitavam nela Refaim, mas os amonitas lhe chamam Zanzumim, povo grande e numeroso, e alto como os Anakim, né? Alto, né? Anakim, né? E alto como os Anakim, mas Iarro os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo desapossado, habitaram no lugar deles. Pois Elohim faz assim, ele tira, não é, aqueles poderosos e põe a gente no lugar. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos voltar aqui para a página 568 e 569, para encerrar. 568 e 569. Vamos aqui ao destaque master, né? Nefilim, gigantes, né? Giants, né? Com 6 dedos em cada mão e em cada pé, né? Os 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, total de 24 dedos, 4 dedos a mais que um ser humano comum. Então, em plena Malca Torá, vê Malca Taná, né? Em plena Malca Torá Taná, Sefer Shemuel Bet, livro de 2 Samuel 21:20. Sefer Shemuel Bet, livro de 2 Samuel 21:20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de altura, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 por todos. Também este era descendente de gigante, né? Nefel, pertencente, gigante, né? Titã, enorme. Nefilim, gigantes, enormes, titãs. Baruch Hashem, está aqui, ó, né? Um destaque master, né? Sefer Shemuel Bet, livro de 2 Samuel. Podem pesquisar. 21:20.
gigantes com 4 dedos a mais, né, que um ser humano comum ou que um ser humano normal, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, só observando, tá? Que esta cidade perdida, né, na Amazônia, né, acharam aqueles esqueletos, né, de cabeça humana, né, com crânios alongados, né, e também, né, esqueletos, né, de gigantes, né, com um dedo a mais em cada mão e em cada pé, né? Ou seja, com 6 dedos, né, em cada mão e pé, e 6 dedos, né, 6 vezes 4, 24, né? 4 membros, né? A mão direita, a mão esquerda, o pé direito e o pé esquerdo, né? 4 membros, 4 vezes 6 igual a 24 dedos, meus amados arriamos gigantes. Então aqui estão as provas escriturais e também científicas ou arqueológicas, né? Nefilim, gigantes, né? Então isso é o cúmulo do absurdo, né? É o cúmulo do ridículo, né? Toda vez que os cientistas, nossos queridos cientistas, acharam as provas, chegam lá os chamados homens de preto, né? Acabam com tudo, né? Isso é uma coisa ridícula, né? Então observemos ao tamanho, né, destes seres, tá? Ao tamanho destes seres, de 300 cúbitos, né? Ou 300 côvados, né? Corresponde a uma média de 135 metros de altura, né? Uma altura monstruosa, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? E diz que eles agora no tempo do fim, né, serão soltos a atormentar, né, os seres humanos. Muitas pessoas cairão, desmaiarão de pavor e de espanto pelas coisas que estão por vir. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito sejas, né? Bendito seja. Então a todos, né? Shalom lekulam, a shalom Yahu, shalom a todos, a shalom de Yahu. Shalom, shalom, tchau, tchau, shalom, shalom.